Olá! Nesta aula vamos articular a questão da educação infantil com a família. Você sabe que historicamente a família é considerada o primeiro ambiente social da criança e é também considerado como um ambiente ideal para o desenvolvimento, cuidado e educação de crianças pequenas. Pode-se pensar que essa ideia é tão forte que a maioria dos sistemas educacionais dirigidos para as crianças pequenas entende a responsabilidade dessa educação como pertencente à família e ocupam o lugar de substitutos dela e tentam, na medida do possível, reproduzir as práticas familiares, enquanto outros sistemas entendem a responsabilidade sobre a criança como sendo parcial, ou seja, da família, mas também do Estado e, por consequência, assumem práticas educativas específicas. Talvez com uma aprendizagem mais específica e com mais considerações sobre as carências sociais, econômicas e culturais. Então, pode-se dizer que a aproximação da instituição educativa com a família incita-nos a repensar a especificidade de ambas no desenvolvimento infantil, ou seja, impõe a necessidade de se pensar de forma integrada. Rosa Mariotto, em seu livro Cuidar, Educar e Prevenir, as funções da creche na subjetivação de bebês, de 2009, destaca que muitos são os pontos de semelhança entre a função parental e a função dos educadores, na medida em que se supõe que o educador está, na ausência dos pais, cuidando de seus bebês. Mas embora essas semelhanças ocultem, há muita diferença entre a função de acolhimento e a função parental. Para começar, o filho ocupa uma posição específica no desejo parental, um lugar inscrito em uma linhagem familiar, e, portanto, somente os pais transmitem marcas que permitem que a criança se inscreva em uma filiação, em uma linhagem, que a gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento. Ou seja, mesmo que se estabeleçam laços consistentes entre o educador e a criança, esses não são equivalentes aos que se fazem com os pais. Ao acolher uma criança, o educador exerce essa função atravessado pelo seu desejo em relação ao trabalho que escolheu, que nos faz pensar sempre que uma escolha como essa nunca é por acaso. É claro que existem gratificações afetivas no desempenho do ofício, mas ainda assim há o caráter profissional enquanto meio de subsistência. Nesse caso, então, o fato do educador receber dinheiro pelo seu trabalho colabora como uma marca simbólica de diferença. Essas diferenças ajudam a colocar a creche em um estatuto social, em um ambiente público, enquanto a família ocupa um estatuto privado. E é importante ter claro que ambos os estatutos são fundamentais para o desenvolvimento. Veja ainda que temos muitos discursos sobre a família e às vezes ela é tomada de modo contraditório, pois ora ela é o refúgio e ora é a ameaça ao pleno desenvolvimento. O que temos que considerar, além do que já foi dito, são os contextos, fatores econômicos, sociais, como a família está estruturada, como se organizam em relação às tarefas e ao tempo que é dedicado para a criança. Pois hoje temos várias configurações familiares. Há casais separados, famílias monoparentais, quando a criança convive somente com um dos pais, uniões informais, uniões homossexuais, entre outras. Não podemos ignorar essas configurações, nem nos apegarmos ao ideal tradicional para fazermos leituras sobre os nossos alunos e as nossas práticas. É necessário que haja, portanto, uma aproximação das famílias, porque os educadores devem considerar essas outras formas familiares, além da família típica burguesa nuclear, que não é mais a única referência existente.
Além dessas novas configurações, não podemos deixar de considerar as configurações do trabalho, que também promovem consequências sobre a questão da guarda da infância, como aponta Zilma de Oliveira em seu livro Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, de 2011. Com isso, as famílias são obrigadas a constituir diferentes ambientes para os seus membros, os quais estão também em permanente mudança. Então, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a questão da carga horária, às vezes o tempo de deslocamento das pessoas da família até o trabalho. Enfim, cada contexto e problemática familiar interfere no trabalho na escola. E o que acontece por vezes é que as equipes das creches e pré-escolas, apesar de reconhecerem a importância do trabalho com a família, a criticam e têm até um preconceito, principalmente quando os pais são jovens e de baixa renda. Também apresentam certa resistência quando os pais se colocam ou questionam algo, ou seja, o diálogo e a oportunidade de interação são prejudicados. Você deve pensar em formas de abrir espaço para a interação com as famílias na instituição, o que pode resultar em um trabalho muito produtivo. É certo que as pesquisas sobre o desenvolvimento infantil contribuem para melhorar a educação infantil. Contudo, a compreensão e a transformação das práticas educativas não podem se reduzir à dimensão psicológica ou médica, mas incluir a dimensão social por causa da especificidade cultural de nossos modelos de desenvolvimento. O sujeito sofre influência de todos os contextos nos quais está inserido. Como você pode deduzir, não se pode perder de vista que as defesas de certos enfoques científicos a respeito das necessidades da criança é influenciada por uma perspectiva de classe social e ideológica. Por isso é tão importante que se construa algo a partir da interação, considerando a realidade do entorno das crianças. Você vai concordar comigo que só é possível planejar uma prática adequada se pudermos considerar o contexto com o qual se trabalha. A família deseja ser reconhecida no esforço que realiza em prol da criança, o que, segundo aponta Zilma de Oliveira, em 2011, muitas vezes é um prazer para a criança e não um fazer com a criança, o que pode revelar um peso ao invés de uma satisfação. Nesse sentido, pode-se pensar também que se a escola acolher mais a família, pode haver maior reflexão por parte da própria família. Deve haver mais compreensão, estreitamento das relações entre a escola e a família, diálogo e reconhecimento mútuo. E veja que isso depende também de uma possibilidade subjetiva por parte dos professores, ou seja, precisam elaborar também seus sentimentos em relação à criança e também à sua família. Sentimentos de alegria, de apreensão, de culpa e de alívio, de hostilidade e de agradecimento perpassam as primeiras relações das mães com as creches e por vezes permanecem durante todo o tempo em que a criança a frequenta. É importante compreender que essa não é uma relação fácil mesmo, e por isso precisamos tanto refletir sobre ela. Zilma Oliveira sustenta que o professor deve ocupar um lugar de apoio e, por vezes, ter habilidades para lidar com as ansiedades da família e partilhar ações e decisões sobre a criança. Para Rosa Mariotto, a relação entre educador e pais deve ser fundada no respeito e na sustentação da função parental, buscando abandonar certas posições de rivalidade, uma vez tendo claro o papel, a função do professor, diferente da de substituto materno, o diálogo entre pais e instituição de educação infantil se torna melhor, sem a disputa do quem cuida melhor. Essa autora também destaca que é importante reconhecer
as diferenças entre as famílias, em suas condutas, sua história particular, cultura familiar, entre outras, permitindo assim que a singularidade familiar seja reconhecida por parte da instituição como fundamental na inscrição da criança nessa linhagem de origem. Isso significa que o modo como o educador acolhe o bebê deve incluir o fazer e o saber familiar, ao invés de destituí-los. E, por outro lado, se a escola observa dificuldades no exercício parental, cabe a ela ajudar a construir e ou fortalecer essa função, em parceria com esses pais, os únicos que a criança tem. Porque apenas atribuir todas as dificuldades da criança a uma suposta incompetência parental apenas paralisa a todos na busca de alternativas de intervenção. Então, em outras palavras, é preciso lidar da melhor forma possível com a família, mesmo que ela não se enquadre em um ideal, seja ele estrutural, cultural ou de qualquer outra ordem. Você sabe como é comum a escola atribuir todo o problema da criança ou a criança ou a sua família, né? Enquanto que talvez caiba também se questionar e agir a favor da criança e das relações. O período de adaptação da criança na escola, quando começa a frequentá-la, é um exemplo de um trabalho integrado, pois o professor se organiza e maneja o acolhimento para que diminuam as inseguranças da criança e da própria família. Vocês sabem que é muito comum que a ansiedade que os pais têm no momento de deixar a criança nos primeiros dias de aula também fazem com que a ansiedade da criança aumente. Ela sente quando a mãe consegue entregá-la, quando a mãe está segura no que ela está fazendo e quando não. Ou seja, existe uma ansiedade que pode ser trabalhada primeiro com a família e que favoreceria a adaptação da criança. E também uma certa paciência da instituição em fazer isso de uma maneira progressiva, com alguns horários de adaptação, enfim. Aqui realmente demonstra o momento em que, se o trabalho não acontece em parceria, ele fica mais difícil. Os pais precisam conhecer e discutir os objetivos da proposta pedagógica e os meios de organizá-los para atingi-los, além de trocar opiniões sobre como o cotidiano escolar se liga a esse plano. É muito mais fácil que os pais se comprometam e se impliquem com a escola se sentirem que fazem parte do processo. Por isso, a prática de reunir os pais periodicamente para informá-los e discutir as ações do cotidiano pode garantir o apoio aos filhos, até em períodos como a saída das fraldas, substituição da mamadeira, por exemplo. Então, Zilma de Oliveira, na obra que já foi citada, conclui o tema da relação com os pais afirmando que a participação dos pais e outros familiares em conselhos escolares, na organização de festas nas creches e pré-escolas, serve também para agregar experiências e saberes, e também para aproximar os contextos de desenvolvimento das crianças, articulando suas experiências. Bem, por agora ficamos por aqui e até mais.